Fala investidor, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te trazer 8 lições que eu aprendi na palestra do Ray Dalio. Então quem participou aí da XP Expert ontem, no dia 14 de julho de 2020, teve a oportunidade ali de ouvir um dos maiores gestores do mundo, né, Ray Dalio. Ele é o dono, fundador da Bridgewater Associates, que é uma das empresas que tem o maior fundo, Ed, né, o maior fundo de multimercado do mundo. A empresa administra basicamente mais de 160 bilhões de dólares. Ele particularmente é a minha referência em gestão macro e gestão de portfólio. E quem participou ali da palestra dele, né, da apresentação dele, pôde tirar alguns princípios que são fundamentais para que a gente possa ter um melhor desempenho ou a melhor forma realmente de investir o nosso dinheiro. E é justamente isso que eu quero trazer nesse vídeo. Quais foram os 8 princípios que eu extraí ali daquela palestra, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo do YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação, curtir o vídeo e compartilhar ele. Beleza? E também de nos seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, @altainvestimentos. Bom, vamos lá, sem ficar enrolando muito, eu quero trazer aqui quais são os 8 princípios que eu consegui identificar, que o Ray Dalio até mesmo deu de dica bem aberta alguns deles para que a gente possa aplicar nos nossos investimentos. O primeiro deles é que nada que acontece no mundo é novo, ele deixou isso muito claro, tá? Ele mostrou lá na apresentação dele como que potências econômicas ascendem e como que elas caem, né? E aí ele pegou 500 anos de história, então ele mostrou lá num gráfico como que a Holanda se tornou uma potência mundial, depois como o Reino Unido tomou esse reinado dela, depois como os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial tomou o reinado do Reino Unido, e agora como que a China está se aproximando aí como uma ameaça, né? Já é uma ameaça real para a potência americana. E aí ele mostra isso num gráfico de 500 anos. E é muito interessante porque você percebe, não só ele, mas como outros grandes gestores, eles se interessam por história, por geografia, por geopolítica, a história de tudo isso. Porque no mundo, de fato, nada é muito novo. Não existe um negócio que vai acontecer agora, um fato que vai acontecer agora, pelo menos histórico, que já não tinha acontecido lá atrás. Então, o que dá a entender, olha, o cenário é diferente, mas o desfecho é sempre o mesmo. Então, por exemplo, obviamente que o cenário em que a gente está hoje, com a China se ascendendo como uma potência mundial e os Estados Unidos caindo, é muito diferente do cenário de quando, por exemplo, a Holanda estava perdendo a sua grande influência mundial e econômica e o Reino Unido estava ascendendo. Mas o desfecho é o mesmo. Qual que é o desfecho? Olha, enquanto uma grande economia cai, outra ressurge como uma grande potência. Quando você analisa a economia e os seus investimentos dessa forma, você consegue trazer insights ou você consegue pelo menos ter uma noção de quais são as causas e os possíveis desfechos do que está acontecendo na atualidade. Então isso ficou muito nítido para mim e é algo que eu acho que você deveria ter como investidor, buscar conhecer a história, principalmente história econômica, história política e história geopolítica, porque isso vai trazer insights aí e uma base de conhecimento para você tomar decisões e identificar alguns padrões ao longo da história. Outro grande princípio que ele traz para nós na palestra dele foi que a economia funciona em ciclos, e a gente sabe disso, tá? Quem acompanha o Ray Dalio, eu acompanho ele desde 2018, né? Que eu li o livro dele, Princípios, você entende que ele sempre fala dos ciclos da economia e principalmente os ciclos de dívida de curto prazo, os ciclos de dívida de longo prazo, os ciclos de expansão e de contração da economia e os ciclos da expansão e contração de crédito. Então ele bate muito forte nessas variáveis como sendo correlacionadas, né? Então você tem que entender que economia é um ciclo. Uma economia nunca cresce para sempre e nunca cai para sempre. E você entender esse nível de comportamento, quais são os indicadores que mostram quando um ciclo está começando e quando um ciclo está acabando, vai fazer com que você se posicione melhor em relação aos seus investimentos e entender aonde você está naquele momento nos seus investimentos dentro do contexto econômico. Tá? Então é extremamente importante você entender isso. Terceiro princípio é não tentar prever o futuro, né? Então,
Essa é uma coisa extremamente importante. Por quê? Nós estamos falando, gente, de um cara que tem um conhecimento absurdo sobre macroeconomia, sobre gestão de portfólio. O fundo dele tem um histórico, um track record absurdo e ele é humilde o suficiente para dizer, olha, é muito difícil eu conseguir prever o que vai acontecer daqui 2 anos. É muita incerteza, está muito nublado ainda fazer uma previsão para o futuro. Então, essa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, não só para nós, que muitas vezes a gente fica tentando prever o que vai acontecer na próxima semana, como que o Ibovespa vai fechar no fim do ano, como também quando a gente busca alguém para nos orientar. Tome muito cuidado com essas pessoas que ficam tentando prever o futuro. Ó, Ibovespa no fim do ano vai bater 100 mil pontos. Ó, a gente acha que o Ibovespa vai dar... Sabe por quê? Cara, se esse cara que administra 160 bilhões de dólares tem o maior fundo, um dos maiores fundos de multimercado do mundo e é um gênio na área de investimentos, é humilde o suficiente para falar, olha, eu não consigo prever o futuro, por que que você vai acreditar em... Eu falo até nós, eu faço parte dessa categoria de analistas que não estão no nível desse cara. Então tome muito cuidado em ficar tentando prever o futuro ou ficar acreditando muito em alguém, fica dando palpite ou tentando prever onde que o Bovespa vai cair, vai acabar no fim do ano e tal. Isso não é saudável e só serve para te enrolar, beleza? Quarto ponto é ter diversificação em ativos não correlacionados. É outro princípio que ele fala que é o santo graal aí para os investimentos, né? Então, isso já é meio um jabazão aí do mercado, mas para você ver como que um grande gestor, ele segue princípios simples, ele não segue princípios extremamente difíceis, ele não usa técnicas absurdas para conseguir ter bons resultados. Então, ele tem princípios, esses 8 princípios ele deixou claro ali, e esses princípios norteiam. E um dos princípios é justamente colocar o investimento dele, o dinheiro dele, em ativos que não são relacionados. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que você colocar o seu dinheiro em mercados que não têm ligação um com o outro. Então, por exemplo, já falando aqui de um vídeo que eu soltei recentemente entre o conflito entre a Smiles e a Gol. Faz sentido você ter ações da Gol, 2 ações na carteira, a ação da Gol e a ação da Smiles? Óbvio que não, porque as duas dependem do mesmo mercado. Qual mercado? O mercado de transporte aéreo. Uma é uma empresa de programa de fidelidade e a outra é uma empresa de transporte aéreo. A atuação no mercado é diferente, mas as duas estão expostas às mesmas variáveis. As duas ações tiveram as suas receitas caindo, por quê? Porque as duas trabalham no setor aéreo. Agora, se eu tenho uma ação da Smiles, que é do setor aéreo, e uma ação da Ambev, que é do setor de bebida, qual é a correlação entre a Smiles e a Ambev? Nenhuma. Então é exatamente isso que o Ray Dalio fala, né? Olha, tem ativos na sua carteira que são pouco correlacionados ou até que tem uma correlação negativa. Então, historicamente, né, dólar e bolsa de valores. Então, quando a bolsa brasileira cai, o dólar sobe, enfim. Isso não funciona 100% das vezes, mas a maioria das vezes é assim que funciona. Então, quando você tem ativos que não são correlacionados, um pode estar caindo, o outro pode estar subindo, e isso faz com que você compense perdas. Agora, se você coloca tudo numa mesma cesta, num mesmo mercado, vamos dizer assim, a hora que cair, vai cair tudo de uma vez, a hora que subir, vai subir tudo de uma vez, e a volatilidade da sua carteira vai ficar muito grande. Só que, aqui já vem um quinto princípio que ele mostra ali, e que eu acho que vai bater de frente com alguns pensadores aí que estão na internet falando sobre diversificação. Por quê? O Ray Dalio, ele fala sobre uma diversificação, mas não uma diversificação excessiva, né? Quem assistiu a palestra dele viu que ele falou ter ali entre 10 e 15 ativos na carteira. O Benjamin Graham, que é o pai da análise fundamentalista, e o Joey Greenblatt, que foi outro grande gestor americano, acreditam que o máximo que alguém poderia ter na sua carteira deveria ser 30 ações. Ah, mas Matheus, Warren Buffett não tem 80 empresas? É claro, mas ele tem uma equipe por trás. Ele é uma empresa de investimento. Ele tem analistas, ele tem gestores que ficam comandando ali, acompanhando as empresas dele. Agora, você imagina para uma pessoa física, você, eu, investidor pequeno, todo dia acompanhar 60 empresas, 80 empresas. Você vai dar conta?
Obviamente que não. Então, se você não vai dar conta, você não vai saber o que você está fazendo. Então, você percebe que os grandes gestores, eles não acreditam que uma diversificação excessiva seja benéfica para a carteira. Olha isso. O Ray Dalio está falando que uma diversificação entre 10 e 15 ativos já é o suficiente para diluir 60% do risco da carteira. Mais de 60% do risco de uma carteira. Então, não tem por que você ter 80, 50 ativos. Eu já peguei carteira de investidores que tem mais de 50 ativos. Eu duvido que aquela pessoa consiga acompanhar tudo aquilo realmente de ativos. Então, é um princípio. Diversifique, mas não precisa diversificar tanto. É um outro conceito que um outro grande pensador também diz, que é o Philip Fisher, considerado aí um dos grandes investidores americanos também. Sexto princípio tem uma diversificação não apenas horizontal, mas também vertical. O que isso quer dizer? Quando eu estou falando de ter uma diversificação horizontal, é você ter dividido a sua diversificação em classe de ativos. Então você investe lá em ações, fundos imobiliários, renda fixa, moeda, criptomoeda, enfim, aí você está fazendo uma diversificação horizontal. Mas o Ray Dalio, ele fala que você também tem que ter uma diversificação vertical. Então, dentro dessas categorias, você escolher também moedas ou empresas ou rendas fixas que não estejam correlacionadas entre si e aí sim montar a sua carteira, que também já é um conceito bastante conhecido e trabalhado pelo mercado. O sétimo, e aqui eu acho que são os dois princípios mais importantes, o sétimo princípio é que você não deve ficar com o dinheiro parado nesse momento, tá? Então, as pessoas instintivamente em momentos de crise, em momentos que as coisas vão mal, o que elas querem fazer? Pegar o dinheiro delas e colocar debaixo do colchão, né? Todo mundo tem medo. Muita gente veio me perguntar sobre o confisco do nossa poupança, né? Então, tem muita gente ainda que tem aquela lembrança ainda do Collor, tem medo que o governo vá confiscar a nossa reserva e aí saca todo o dinheiro e bota debaixo do colchão. Mas por que você vai começar a perder dinheiro se você fizer isso? Porque todos os bancos centrais no mundo inteiro estão emitindo trilhões e trilhões de dólares para socorrer as suas economias. E por que isso faz o dinheiro perder o seu valor? Quanto mais dinheiro tiver no mercado, vai ter um excesso de oferta daquele dinheiro e aí o poder de compra do dinheiro diminui. Então, o que você consegue comprar com $1 ou com R$1 hoje, amanhã você não vai conseguir comprar, né? Então, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente comprava um filão por 10 centavos. Hoje, um filão custa R$1, certo? Então, você não consegue, com os mesmos 10 centavos, comprar o filão. Então, é isso que vai acontecer se você deixar o seu dinheiro parado. Então, esse é o momento de investir o seu dinheiro e não de deixar ele guardado ou em um rendimento que perca para a inflação, como é o caso da poupança. Porque aí não vai dar de nada, né? Se a inflação subir mais do que o rendimento da poupança, por exemplo, você vai continuar perdendo dinheiro. Então, esse foi outro princípio que ele deixou claro e que eu acho que a maioria das pessoas pode estar fazendo de errado justamente nesse momento de crise. E o oitavo princípio, que é algo assim que é meio nítido, né? Assim, meio óbvio para as pessoas que já são investidoras de longo prazo, mas ele diz que o melhor lugar para o seu dinheiro são em boas empresas, ou seja, empresas sólidas e estáveis. O que são empresas sólidas e estáveis? São empresas que são financeiramente conservadoras, ou seja, elas não têm muita dívida, não são muito arriscadas, mas que têm produtos que são altamente consumidos e são produtos resilientes em momentos de crise. Então, tem certos setores da economia que não vai mudar muito o consumo, pode sim ter uma volatilidade, vai sim ter uma queda no consumo, mas não é aquele negócio que todo mundo vai deixar de consumir ou tem um choque de demanda ou de oferta muito grande, como foi o caso das companhias aéreas. Então, você colocar o seu dinheiro nesse tipo de empresa, ele diz que não só protege o seu capital, o seu dinheiro, de perder poder de compra, de se desvalorizar, como também por longo prazo é a melhor forma de valorizar, de maximizar os seus ganhos. Então, isso aqui para quem já é adepto aí da estratégia de investimento de longo prazo, buscar empresas sólidas, e estáveis, em setores estáveis e com finanças conservadoras,
já sabe disso também. Então, esses são os 8 princípios que eu consegui extrair ontem da palestra do Ray Dalio. Parece princípio besta, né? Parece coisa simples, mas é justamente isso. A palestra dele me mostrou muito que eu não preciso complicar demais as coisas. Eu não preciso desenvolver estratégias mirabolantes. É simplesmente fazer o básico. O básico funciona. O básico é o que dá certo. E são justamente esses 8 princípios que têm feito o Ray Dalio ter o sucesso que ele tem nos seus investimentos e no seu fundo. Tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha agregado para você. O objetivo aqui é trazer conhecimento de uma das maiores mentes do mundo dos investimentos para você. Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!